Olá pessoas, meu nome é Alexandre, vamos aqui resolver mais uma questão da FUVEST. Antes de mais nada, não se esqueça de olhar nossa descrição do vídeo, nós temos aqui a resolução, né, dessa questão com alguns comentários, nível de dificuldade, coisas que eu gosto de colocar na resolução, então vocês podem dar uma olhada aí, vai ajudar vocês a estudarem. Temos também, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, pode deixar no campo dos comentários, que eu vou estar ajudando, tá? A você entender um pouco mais a questão, se você não ficou claro algum passo. Outra coisa é que você pode também deixar alguma questão que você queira que a gente resolva também aí nos comentários e nos próximos vídeos a gente vai estar resolvendo. Beleza? Então, vamos lá para a nossa questão 69 da FUVEST de 2020. Então, em julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pado na superfície da Lua, enquanto seu colega Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de comando Columbia em órbita lunar. Considerando que Columbia tivesse uma órbita perfeitamente circular a uma altitude de 260 quilômetros acima da superfície da Lua, o tempo decorrido em horas terrestres h entre duas passagens de Columbia exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar seria d. Então, vamos resolver essa questão. Primeiro ponto, e ponto extremamente importante nós temos aqui, a, temos a constante gravitacional, raio da Lua, massa da Lua e π. Então, a gente vai utilizar esses valores, a FUVEST não te dá valores, não te dá constantes sem você precisar, tá? Então, isso aqui a gente vai utilizar de alguma forma. O primeiro ponto é a gente interpretar o exercício, interpretar como que ele é nos desenhado. Então, nós temos aqui exatamente a Lua, né? Onde o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin fizeram, né? Eles pousaram, né? E nós temos aqui uma órbita que o Columbia fez, né? Então, Columbia aqui é esse pontinho branco menorzinho aqui. Então, ele fez essa órbita circular, ok? Essa órbita circular, nós temos aqui exatamente uma distância, né? Aqui em azul vocês vão ver que tem uma distância aqui do centro da Lua até o módulo lunar, né? Essa distância que eu vou chamar de D. Por que eu vou chamar de dessa distância? Essa distância tem exatamente o raio da Lua, tá? Então é o raio da Lua aqui e a altitude, essa altitude A que nós temos aqui. Então essa reta aqui é exatamente igual a essa reta, então essa distância D, que é o raio da Lua mais a altitude. O raio da Lua é dado, né, pra gente, e a altitude também é dada como 260 quilômetros, 200 quilômetros, 260 quilômetros. Por que eu vou precisar isso? Por que eu vou utilizar isso? Porque ah, esse módulo aqui, ele está exatamente, né? Ele está circulando. Se está circulando, a gente tem uma força, né? Um objeto tem massa, então ele faz uma força aqui na Lua. Essa força é chamada de força centrípeta. Força centrípeta é conhecida como sendo massa vezes aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre d, onde d seria essa distância que eu encontrei aqui. Então, nós temos aqui que a força centrípeta, né, tem a ver com a massa. Então, força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre a distância d, que seria essa distância aqui. Beleza? Além disso, como nós temos aqui dois corpos massivos, né, uma massa da Lua e a massa aqui do módulo lunar, nós também temos a força gravitacional agindo nesses dois corpos. Então, nós temos a constante gravitacional vezes a massa emão, que seria a massa maior, a massa da Lua, vezes eminho, que seria a massa do módulo lunar, e a distância entre esses dois entes seria d, a mesma distância que a gente viu aqui, ok? Como o módulo lunar ele não está se afastando e nem está se aproximando da Lua, quer dizer que isso aqui essa velocidade aqui acaba sendo, né, constante, então essas duas forças são iguais. A força centrípeta e a força gravitacional são iguais. Se as duas são iguais, né, nós podemos igualar o lado direito delas, sendo então que a massa vezes velocidade sobre d, que seria a força centrípeta, é igual a gmm dividido por d quadrado, que seria a força gravitacional. Então, essas duas entidades são iguais. Dos dois lados nós temos massa, esse eminho, dos dois lados temos eminho, e dos dois lados temos d. Então, a gente pode simplificar, tá? Cada um aqui, e sobra apenas v ao quadrado é igual a g emão, que seria a massa da Lua, dividido pela distância d.
Essa velocidade a gente pode então isolar, então sabemos que velocidade é igual a raiz de gm sobre d. Então encontramos a velocidade que o módulo lunar percorre aqui, né, a Lua. Beleza? Sabemos também que, lá de cinemática, que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, certo? Porém, note o seguinte, nós estamos aqui trabalhando com uma circunferência, então seria o comprimento da circunferência, né, que seria o nosso ΔS, né, exatamente aqui de onde ele sai até ele dar a volta toda, seria o nosso ΔS, pelo nosso ΔT, que seria o tempo que ele vai demorar para fazer essa volta. O comprimento da circunferência já é uma coisa que a gente sabe, né? Que é exatamente 2πr, né? Ou 2πd, no caso, eu chamei de d, esse r, esse raio da nossa circunferência de órbita, né? Então seria 2πd sobre ΔT. E a gente sabe então que a velocidade, né? A velocidade é raiz de gm sobre d, então a gente pode igualar essa equação aqui, né? Essa velocidade aqui com essa velocidade aqui. E nós temos aqui então que raiz de gm sobre d é igual a 2πd sobre ΔT. Sabendo, e esse ΔT aqui é o cara que a gente quer calcular, tá? Esse aqui é o cara que a gente quer encontrar, que é a nossa resolução. Então a gente pode isolar esse ΔT. Então a gente pode passar esse ΔT multiplicando para o outro lado e depois passar esse cara aqui dividindo, como é uma fração ele vai ter. Então vai ficar o d em cima e o gm embaixo. Então fica aqui o que já tinha, que era 2πd raiz de d sobre gm, ok? Então a gente pode simplificar isso aqui um pouco mais. Esse d a gente pode colocar dentro da raiz. Para ele entrar dentro da raiz precisa ser um d ao quadrado, né? Então d ao quadrado entra dentro da raiz. D ao quadrado mais um d fica d ao cubo. Então nós temos 2π raiz de d ao cubo sobre gm. Ok? Então, e o resto é só a gente fazer conta, né? Então nós encontramos o nosso ΔT, basta substituir d, que é o que nós temos aqui, né? RL, que é o raio da Lua, mais a atmosfera, vezes a altura da atmosfera, a altitude da atmosfera, e G, que é a constante gravitacional, e M, que é a massa da Lua. Substituindo esses valores, né? A gente sabe que π vale 3 também, então fica 2 vezes 3 dá 6. 1740, que é o raio da Lua, mais 260, que é a atmosfera, dividido pela constante gravitacional, que é 9 vezes 10 a 13, vezes a massa, vezes a massa da Lua, né? Que é 8 vezes 10 a 2 quilogramas. Se a gente faz essa conta aqui, nós percebemos que a gente soma esses dois caras aqui, né? Fica 8, 8 vezes 10 a nona, tá? Somando esses dois caras aqui e elevando ao cubo. E aqui a gente tem mais ou menos a mesma ordem de grandeza entre eles, né? Então, 10 a nona, certo? Esse 10 a nona com esse 10 a menos 13 e esse 10 a 22, nós temos aqui uma fração que a gente vai simplesmente somar eles, tá? Menos 13 mais 22 é 9, né? Então nós temos um 10 a nona aqui em cima e um 10 a nona aqui embaixo, a gente simplifica os dois, ok? Então nós temos 8 em cima dividido por 9 vezes 8, simplifica 8 com 8. Então, nós temos aqui um nono, tudo aqui que está aqui dentro da nossa raiz. Refaça para você ter certeza dos passos, tá? Então, nós temos aqui 6 vezes raiz de 1 nono. A raiz de 1 nono, né? Raiz de 1 é 1, raiz de 9 é 3. Então, nós temos aqui 6 que já veio aqui fora, né? Então, fica 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, justamente, aqui a nossa alternativa B, de sendo 2 horas. O tempo da passagem, né? Entre dois pontos o mesmo ponto na superfície lunar. Beleza? Então, é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e tem aí 2 resoluções para você assistir. Beleza? Então, até mais.